Olá galera, eu sou Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, se você já conhece meu trabalho e se você já é da casa. Se você tá chegando aqui novo, fica sabendo que esse canal aqui é mais um canal pra gente bater papo, não é narração não, viu? Pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. Não é que você mora nos Estados Unidos, que você mora lá na Noruega, que você tá em segurança, não. A criminalidade, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós, a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é o caso da Veronique e do Sebastian, um casalzinho bem diabólico. Esse caso aconteceu no ano de 1996, numa cidade lá no norte da França, que fica a meia hora da cidade de Paris. No dia 3 de março de 1996, um cara chamado José, vou chamar ele de José aqui, ele estava saindo da casa dele às 8 horas da manhã para ir trabalhar. Aí quando ele saiu na varanda, procurou o carro, falou, cara, o carro não estava estacionado aqui, cadê meu carro? Aí ele falou, roubaram meu carro. Aí foi na rua, olhou, poxa, não tô achando meu carro. Voltou até a casa dele, começou a olhar um pouquinho mais ali nos detalhes. Ele viu que tinha um pouco de sangue na casa, dentro da casa dele. Ele entrou em desespero, falou, poxa, só pode ter acontecido alguma coisa com o meu filho, o Sebastian. Ele entrou rapidinho em casa, entrou no quarto do filho e quando ele abriu a porta, ele viu uma cena de filme de terror. Tinha sangue para tudo quanto é lado, na parede, na cama, na escrivaninha, tudo cheio de sangue, 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 tudo revirado. Ele entrou em desespero porque tinha sangue, mas o filho dele não estava ali e ele tinha certeza que alguém tinha feito mal para o filho dele, o Sebastian. Ele ligou para a polícia chegou imediatamente no local e começaram a vasculhar a casa, olhar algumas coisas, os arredores. No quintal, a polícia percebeu que tinha um pouco de terra revirada. A polícia começou a cavar um pouquinho, não precisou de muito esforço não, e a polícia tirou dessa terra revirada um corpo de um adolescente homem que estava envolto num lençol, a cabeça dentro de um saco preto. Quando o José ele escutou isso da polícia, encontramos um corpo no seu jardim. Ele entrou em choque, começou a chorar muito, só que a polícia precisava que ele identificasse o corpo. Quando ele viu o corpo do adolescente, na hora ele falou, não, não é o meu filho. Ele ficou muito assim, aliviado, porque ele sabia não é o Sebastian, mas quem era esse adolescente que estava enterrado no jardim da casa do José? A polícia continuou então a varredura ali na casa do José. Eles foram até o quarto do Sebastian e eles descobriram um bilhetinho com a letra de Sebastian dizendo assim, pai, desculpa pelo carro e pelo resto. Nessa hora, o pai de Sebastian, o José, ele sabia, sim, meu filho fez alguma coisa muito errada, mas por que ele faria uma coisa dessas? O Sebastian, ele tinha 17 anos, não tinha antecedentes criminais, ele era um adolescente tranquilo, não tinha tido uma crise de adolescência, não era rebelde, estudioso, ele tinha um problema de autoconfiança, ele não era de chegar nas meninas, não era de falar, era na dele. Então era muito difícil o pai entender por que ele fez uma coisa dessas aqui em casa e ninguém viu, não entrava na cabeça. A polícia encontrou também no quarto do Sebastian uma carteirinha escolar, que tinha uma foto, a polícia identificou que sim, era a vítima, e o nome era Abdeladin Garbiche. A polícia ligou para a família desse jovem e infelizmente teve que anunciar essa tragédia. O Abdeladin, ele tinha 16 anos, ele era muito bonito, fortinho, gostava de cuidar do corpo, fazer esporte, ele era muito bom de papo, paquerador, as meninas gostavam muito dele, fazia muito sucesso, tinha vários amigos. A investigação então continuou, a polícia decidiu conversar com os colegas da escola dos dois, porque o Abdeladin e o Sebastian, eles estudavam na mesma escola. Logo eles descobriram que os dois não se gostavam e que inclusive eles já tinham brigado na escola, mas poxa, uma briga seria um motivo para tirar a vida de uma pessoa? O Sebastian não tinha perfil nenhum de um assassino cruel. E foi um crime assim de muito ódio. Depois saiu o resultado da autópsia. O Abdeladin, ele levou 39 golpes com uma arma branca e foi uma coisa assim muito selvagem, não era o típico do Sebastian, ele nunca deu pinta, vamos dizer assim, ele nunca demonstrou ter um ódio tão grande dentro dele.
A polícia ficou sabendo que o Sebastião tinha uma namoradinha, uma tal de Veronique, que tinha 18 anos. Ela era uma aluna nota 10, estudiosa, muito bonita, e ela era o contrário do Sebastião. Sebastião, ele era quietão, ficava na dele, e a Veronique não, já era mais de entrosar, extrovertida, se mostrava mesmo, era aquela pessoa pública e ela não estava nem aí. Ela era muito inteligente. A polícia ligou para a família da Veronique e descobriram que a Veronique também estava desaparecida. Poxa, o Sebastião sumiu, tem um cara morto e agora a Veronique desapareceu. Então a polícia falou, poxa, será que ela também é uma vítima? Aonde está o corpo, talvez, da Veronique? Ou será que ela é cúmplice? A polícia não sabia até então qual era a da Veronique, mas como ela estava desaparecida, era namorada, alguma coisa teria acontecido sim com a Veronique. A polícia vai então até a casa da Veronique para achar pistas, entra no quarto dela e eles descobrem um diário onde ela escrevia todos os dias, tinha mais de 300 páginas. A polícia viu que ela gostava muito de morte, ela falava muito de morte, ela tinha projetos de matar pessoas, ela era apaixonada por um filme Assassinos por Natureza, um filme de 1994 americano. Ela gostava demais desse filme, e esse filme era a história de um casal, jovens, que saíram de carro e todo mundo que eles viam, eles matavam. Olha que coincidência! A polícia começou a ligar os pontos. A Veronique, espertona, inteligente, forte, bonita. O Sebastião, quietão na dele, falta um pouco de confiança, influenciável. Talvez a Veronique tenha sim influenciado esse cara para ele fazer o pior e ela ficou de boa na história. Mas por que ela faria isso? A polícia encontrou na casa da Veronique também uma foto do Sebastião que estava posando de um lado do pôster do filme. E a mãe contou que eles sempre assistiam esse filme juntos, eles falavam desse filme demais, os colegas de escola falavam, eles sempre falavam desse filme, era um negócio meio estranho. Eles tinham um lance de morte, matar. A polícia sabia que os dois, eles sim eram os suspeitos número 1 aqui. Era estranho porque 2 adolescentes, um carro e ninguém encontrava. Esse crime rapidamente virou um crime midiático aqui na França, porque em 1996 era inédito. 2 jovens que pegam um carro e saem em fuga. Ninguém sabia onde eles estavam, todo mundo procurando. A polícia sabia que era questão de algum tempo, alguns dias, porque eles iam colocar a mão nesses dois, porque eles não tinham dinheiro, eles não dirigiam, porque eles não tinham habilitação ainda, ou ia acontecer algum acidente, ou eles iam precisar de dinheiro, alguma hora ia pegar. Então a polícia anunciou eles em todos os jornais aqui da televisão, colocou a fotinho dos dois, a foto do carro, e todo mundo estava ciente que esses 2 adolescentes perdidos aí na França, eles precisavam ser encontrados porque sim, eles tinham feito alguma coisa de muito ruim. 48 horas depois que o crime aconteceu, a polícia encontrou o carro do José, o pai do Sebastião, no centro da França. O que aconteceu? O Sebastião estava dirigindo, aconteceu alguma coisa, ele se assustou, bateu o carro, porque ele não tinha habilitação, ele não sabia dirigir bem, ele bateu o carro, viu que o pessoal sabia quem ele era, começou a correr com a Veronique e rapidinho a polícia chegou ali e pegou os dois e levaram para a delegacia. Os dois, eles estavam fora de si, parece que eles não estavam cientes do que realmente estava acontecendo, eles estavam assim, viajando. Logo de cara, a polícia viu que os dois eles estavam extremamente cansados, com fome. Tudo que a polícia perguntava para eles falavam. Ele já estava ali sob pressão, adolescente, imaturo, sem experiência nenhuma, com a ficha caindo. A polícia sabia que eles iam sim obter todas as informações. Os dois foram interrogados em salas separadas e falaram a mesma versão. A Veronique, ela estava procurando uma vítima. Ela queria sim tirar a vida de uma pessoa. Nesse dia do crime, o Sebastião e a Veronique foram para uma balada, uma boate, e o intuito era sim achar uma vítima e induzir essa pessoa até a casa do Sebastião. Eles já tinham premeditado tudo antes. A Veronique, ela seduziu o Abdeladin e na boate, dançando com ele, falou: vamos para um lugar mais calmo? O lugar mais calmo era a casa do Sebastião.
Ele sabia que ela tinha um namorado, porque todos eles estudavam juntos na mesma escola. Só que ela falou, não tem problema, Sebastião não liga, tá tudo certo, não tem um relacionamento aberto, fica calmo. E foram os 3 para a casa do Sebastião. Para vocês saberem aqui, o quarto do Sebastião, você não precisava entrar na casa dele para entrar no quarto, tinha um acesso pelo jardim. E foi o que eles fizeram, chegaram ali na casa do Sebastião, os pais do Sebastião estavam na casa, assistindo televisão, jantando com amigos, tinha bastante barulho na casa. Então eles entraram ali pelo acesso do jardim no quarto do Sebastião, ninguém viu esses 3 jovens chegar e ali começaram toda essa noite macabra. A Veronique, ela começou a tirar a roupa dela, o Abdeladin também, entraram ali embaixo do edredom e começaram a fazer festinha. Só que o Abdeladin, ele começou a ficar meio assim desconfortável porque o Sebastião tava ali do lado, em pé, olhando. Eu falei, pô, dá pra você sair daqui, Sebastião? Eu tô aqui, vou começar a fazer as coisas com a Veronique, você fica olhando. E a Veronique falava, não, eu quero que ele olhe, porque isso me deixa muito excitada, eu quero que ele me veja fazendo amor com outro cara na cama dele, pode ficar sossegado. O Abdeladin não tava confortável, aí foi nessa hora que a Veronique, ela deu um sinal para Sebastião pegou uma faca que estava ali no quarto e começou a atacar o Abdeladin. O Abdeladin, ele gritou, ele tentou lutar pela vida dele, que ele era mais fortinho, mas nada disso foi suficiente. Os 2, eles arrebentaram com a vida desse menino, tiraram a vida dele de uma forma selvagem dentro do quarto do Sebastião e ninguém que estava na casa ouviu. A Veronique, é óbvio, ela ajudou também o Sebastião a estar ali tirando a vida da Abdeladin. Em algum momento ali ela pegou a faca, deu alguns golpes também. Depois deles tirarem a vida da Abdeladin, o próximo passo era vamos esconder o corpo. Então o que eles fizeram? Enrolaram num lençol, colocaram um saco preto na cabeça e foram até o jardim para tentar esconder o corpo. Cavaram um buraco do jeito que eles puderam ali, rapidinho, que não foi nem fundo, nada. Colocaram o corpo, uma terra ali por cima, pegaram o carro do pai do Sebastião, o José, e sumiram. O plano deles era, vamos fugir, a gente nunca mais vai ser encontrado, vai dar tudo certo. A polícia, eles ficaram assim chocados com essa confissão, porque vinha de 2 jovens que não tinham antecedentes, eram pessoas de bem, foi um crime de muito ódio e não dava para entender por que eles tinham feito isso. A Veronique, ela deixou bem claro que ela queria se matar uma pessoa e poderia ter sido qualquer um. Ela sabia, desde o primeiro momento que ela estava ali na boate, dançando com a Abdeladin, que ele iria, assim, morrer naquele dia nas mãos dela. Os 2, eles estavam, assim, frios, neutros, sem emoção nenhuma. Eles pareciam robôs falando de tudo isso. E eles davam todos os detalhes para a polícia. A polícia, analisando todos esses detalhes aí da confissão, viu que foi um crime premeditado, ficou claro, não tinha nada para contestar, a faca já estava ali no quarto, eles foram para a boate querendo alguém, ela queria sim uma vítima para ela tirar a vida. A polícia viu que a Veronique, ela gostava demais de manipular o Sebastião. Eles viram que o Sebastião, ele gostava demais de satisfazer a Veronique. Como ele não tinha muita autoestima, ele não tinha confiança nele mesmo, estar com a menina mais bonita da escola, a menina mais inteligente, ele sabia que ele tinha que fazer tudo para agradar essa mulher. Então ele queria ali ser homem. Eu tenho que mostrar para ela que eu sou homem, que eu amo a Veronique demais. Então o que ela pedir para eu fazer, eu faço. E foi o que ele fez. Ele ajudou a Veronique a tirar a vida de uma pessoa inocente. Tudo isso porque ele estava cego de amor por essa mulher, a Veronique. Claro que várias análises psicológicas foram feitas para tentar entender a cabeça desses 2. Ficou claro que o Sebastião, ele era assim uma pessoa que não tinha autoconfiança, não tinha autoestima, ele não tinha personalidade, ele era super influenciável, ele podia ser manipulado por alguém que ele gostasse demais e foi o que aconteceu com a Veronique. Como ela era mais forte, ela encontrou alguém para ela manipular, ela manipulou o Sebastião do início ao fim. Já a análise da Veronique, diferente do Sebastião, que era uma pessoa calma, tranquila, um jovem normal, ela vivia numa outra realidade. Ela tinha construído um mundo na cabeça dela, um mundo que o centro desse mundo era a morte. Ela não queria viver, ela não gostava de viver. Desde os 10 anos de idade, ela já tinha passado por vários psicólogos e ela sempre falava a mesma coisa. Ela não gostava de viver, ela gostava da morte. Só que ninguém nunca conseguiu achar um tratamento para essa menina ou realmente levar a sério as coisas que ela falava. Então, infelizmente, chegou até onde chegou, ela viveu nesse mundo paralelo dela.
O julgamento desses dois aconteceu em outubro de 1998. A Veronique estava com 21 anos e o Sebastião com 19. O que mais deixou os jurados desse julgamento assim surpresos foi a atitude desses dois. Frios, sem emoção, não falavam nada, não se olhavam, era muito estranho. O Sebastião, nessa hora, ele compreendeu que ele foi usado pela Veronique, ele sabia que ela não tinha amor nenhum por ele, ela precisava de um otário para estar seguindo ela nesse plano doido, porque sozinha ela não ia conseguir fazer. Então ele viu que ele foi usado, ele estava triste, ele não queria nem olhar para ela no julgamento, eles não trocaram nem olhares. A pena dos dois veio, foi bem ridícula a pena. A Veronique, ela pegou apenas 15 anos por ser a cabeça e ter manipulado o Sebastião, e o Sebastião, ele pegou 12 anos. É claro que eles já estão soltos há muito tempo, refizeram aí a vida, estão vivendo numa boa, tiveram uma segunda chance. O pobre do Abdeladjin que perdeu a vida não teve. As penas aqui, elas foram ridículas. Não sei o que vocês pensam com relação a isso. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso para a gente pensar, refletir e ficar em alerta, minha gente. Muitas vezes a gente pensa que é amor, que tá tudo certo, tá tudo bem, só que as pessoas podem ser cruéis e podem nos manipular. Então, abra seu olho, fique esperto. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.